O mercado está bastante pessimista com a possibilidade de uma terceira via em 2022 conseguir romper a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Pelo menos essa foi a matéria que eu li agora na Folha de São Paulo, onde se reuniram com os principais banqueiros, gestores e empresários do Brasil e percebeu-se que eles estão bastante pessimistas com a possibilidade eleitoral da terceira via e eles acham que vai acabar acontecendo o Lula contra o Bolsonaro em 2022. Eu não acho que eles estão necessariamente errados quando eles falam que esse cenário é o mais provável. Eu acho que eles podem até estar certo, mas os motivos que levam eles a justificar essa coisa me parece muito estranho e eu vou fazer um pouco do resuminho do argumento deles e eu mostrar aqui para vocês mais ou menos o que eu acho que é tão problemático nesse argumento. Parece que eles estavam bastante otimistas com relação à possibilidade de uma terceira via até as prévias do PSDB, onde teve as prévias do Dória contra Leite. Parece que o mercado estava bastante otimista com a possibilidade do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, sair como vitorioso e com o PSDB bastante unido para conseguir enfrentar Lula e Bolsonaro em 2022. E o que eu acho isso muito estranho é que eles justificam que eles ficaram bastante desgostosos com a rixa que teve entre essas duas alas e mostrou que o PSDB estava desunido. E por causa disso, pelo PSDB estar desunido, eles agora meio que perderam a fé de uma terceira via. Tá, o que tem a ver o PSDB estar desunido? O PSDB unido não elege nada. Eles estarem desunidos, teoricamente, não muda nada no xadrez político. Tudo bem, pode estar desunido? Pode, mas o que isso vai fazer de grande diferença? Em 2018, eles estavam bastante unidos, e não só eles. E olha o fracasso que foi a candidatura do Geraldo Alckmin, beleza? Então, eu não consigo entender essa tara que o pessoal tem com o PSDB e com essa visão extremamente do establishment, de fazer alianças, fazer discursos e achar que vai vir uma coisa de cima para baixo que vai conseguir fazer uma candidatura eleitoralmente forte. Eu acho que isso aqui está totalmente equivocado. E eles veem também com bastante ceticismo essa pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência da República, porque eles avaliam que o Sérgio Moro teria sido prematuro ao divulgar essa intenção de disputar a presidência da República e que isso daí seria mais uma estratégia para ele conseguir fortalecer o próprio nome e disputar eventualmente o Senado. Eu acho isso meio complicado, porque, beleza, então o mercado está entendendo que o Moro é uma coisa prematura. Tá, e o Leite não seria? Por que o Leite não seria prematuro e o Moro é prematuro? Eu acho que nenhum dos dois é prematuro. Eu acho que tem que começar a campanha presidencial há 5 meses. Já é 5 meses que já era para ter começado. E eu acho que não faz muito sentido essa coisa de que seria prematuro. Será que o Moro realmente vai ser candidato a presidente? Não sei. Eu acho que existe sim uma chance bastante razoável dele vir a ser candidato ao Senado, principalmente se ele vê que ele não consegue passar lá dos 10 pontos percentuais. Aliás, eles estão falando aqui nessa entrevista que eles veem o Moro como sendo um candidato que tem um teto de 10%. Tudo bem, teto de 10%. E o Leite teria um teto maior que esse 10%? Eu acho bastante improvável. Eu acho que se o Moro tem um teto de 10%, o PSDB teria no mínimo um teto um pouco menor do que isso. Mas isso aqui é minha visão, não é necessariamente a visão deles, né? Eu acho que é bastante diferente, beleza? Mas eu quero comentar agora também com vocês os dois principais candidatos e partidos aí da terceira via e falar mais ou menos o que eu acho que cada um deles poderia fazer. Se eu fosse o Podemos, começar pelo Podemos, depois eu falo do Ciro Gomes. Se eu fosse o Podemos, eu ia pegar a candidatura do Sérgio Moro e eu ia levar até o final. Perceba, o Podemos, ele não precisa necessariamente querer eleger o Moro. Ele precisa eleger uma bancada. Estou pensando do ponto de vista do Podemos. O Podemos, na minha opinião, está pouco interessado em eleger o Moro e muito mais interessado em fazer bancada. E para fazer bancada, eu acho que faz muito mais sentido para o Podemos levar a candidatura Moro até o final. Porque existe um certo vácuo de poder que foi deixado pelo PSDB, existe um certo vácuo de poder que antes era ocupado pelo PSDB e agora não é ocupado por ninguém. E eu acho que o Podemos
através do Moro, poderia conseguir fazer isso. Conseguiria fazer uma candidatura não só um pouco mais forte para a presidência da República, mas possivelmente conseguiria eleger uma bancada ainda maior no Senado e uma bancada, no mínimo, de tamanho médio para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. Então eu acho que faz muito mais sentido para o Podemos levar a cabo a candidatura do Moro até o final. Mesmo que fosse meio que garantido colocar ele, o Moro, para um candidato ao Senado, mesmo que fosse garantido que ele seria eleito, se fosse o Podemos, eu ia preferir deixar ele para presidente e ia meio que sacrificar essa cadeia do Senado em troca de mais cadeiras em outras coisas, como por exemplo Câmara dos Deputados, governadores, assembleias estaduais e coisas do tipo, beleza? Outra coisa é a situação do Ciro Gomes. Ciro Gomes está numa situação bastante complicada, mas eu acho que ele deveria, pelo menos do ponto de vista dele, eu acho que ele deveria levar a candidatura dele até o final. Porque existe a possibilidade, se eles jogarem as cartas certas, de conseguir tentar aumentar a bancada do PDT. O PDT ele tem uma bancada de tamanho médio e ainda é muito concentrado em alguns estados. Se não me engano, acho que 6 ou 7 dos deputados são do Ceará. Ou seja, o PDT ele não tem força eleitoral fora do Ceará. E eu acho que, se eu fosse o Ciro Gomes, eu tentaria levar a cabo a candidatura até o final, não só para tentar ser eleito, mas principalmente para tentar fortalecer um certo vácuo de poder que foi deixado aí pelo PSDB e outros partidos. Curiosidade, eu estava dando uma olhada agora, o PT. O PT é o principal partido do Brasil desde sempre, né? Mas você pega, sei lá, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre vota no PT. Vota às vezes mais apertado, às vezes menos apertado. Em 2018 votou com o Bolsonaro em peso. Mas, em geral, o PT vai muito bem no Rio de Janeiro. Muito bem. E se eu não estou enganado, são 46 deputados do PT no Rio de Janeiro. Desculpa, são 46 deputados no Rio de Janeiro. Quantos são do PT? Apenas um. Depois confiram isso para ver se é verdade, mas olha só como existe um certo nível de pessoas, mercado de pessoas que votam às vezes no PT, às vezes no PSDB, às vezes nesses outros partidos, mas que pode votar em outro partido, como por exemplo o Podemos e o PDT. Então eu acho que valeria a pena para esses dois candidatos / partidos levarem até o final a candidatura. Muita gente vai falar, Ciro Gomes sai para governador do estado. Se ele sai para governador do estado do Ceará, provavelmente ele é eleito no primeiro turno. Se o Moro for candidato ao Senado, é bastante provável que ele seja eleito. Mas do ponto de vista dos partidos, será que faz tanto sentido isso? Eu acho que não faz tanto. Eu acho que na cabeça deles faz sentido, mas na minha não faz. A minha cabeça é um pouco diferente. Beleza? Então eu acho que o mercado financeiro e o mercado de uma forma geral está bastante equivocado. E daí eu já ia esquecer de falar uma coisa muito importante. O B/M, o que é isso? Eu estava conversando com um amigo meu, mandei essa matéria para eles, e meu amigo falou assim, será que o mercado financeiro é tão burro assim? E eu falei, cara, eu acho que é. Eu acho que o mercado financeiro é bem burro. Eu acho que você consegue justificar a maior parte das coisas que acontecem na vida meio que apelando para a burrice das pessoas e também apelando pelo mau caratismo das pessoas. E eu prefiro sempre optar pela burrice. Se a burrice consegue justificar o comportamento de uma pessoa, o comportamento de uma ala política, o comportamento de alguma coisa, eu sempre prefiro a burrice, porque eu não subestimo a capacidade inacreditável das pessoas terem de se auto-enganarem. Então, eu acho que é muito mais fácil o mercado financeiro realmente ser muito míope do que, na verdade, eles estejam tramando alguma coisa por baixo dos panos muito rebuscada. Talvez o André Esteves, um outro cara do mercado financeiro que é um pouco mais ligeiro, talvez eles estejam mais próximos daqui. Talvez, eu não estou falando nada, tá? Mas eu acho que a maior parte das pessoas realmente são míopes mesmo. Então eu acho que a burrice justifica muitas das coisas. E daí tá aqui um grande problema do fenômeno Bolsonaro. Porque o fenômeno Bolsonaro é um fenômeno misto. Você não consegue justificar tudo através de burrice e nem tudo através de mau caratismo. É um mix muito grande de burrice, mau caratismo e loucura. Vou fazer outros vídeos aí explicando um pouco mais do fenômeno Bolsonaro, beleza? Bom, é isso aí, um abraço, tchau, tchau.